Muito bem, quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus nesta noite? Amém? Glória a Jesus. Nós estamos na nossa segunda celebração e vejo que assim como pela manhã, a noite também não está sendo diferente. Papai do céu operando através desse louvor maravilhoso, né? Nós estávamos aqui desfalcados de alguns irmãos preciosos, estão viajando, feriado prolongado, mas que bacana, né? Que unção, que presença gostosa. E agora eu oro para que o Espírito Santo também venha se manifestar através da palavra, como também ele se manifestou nesta manhã. Bom, o tema que eu quero estar falando com vocês, e é o título que nós vamos estar usando também: preciosas promessas. Preciosas promessas. Quantos aqui acreditam nas promessas de Deus? Amém? E antes de nós orarmos e de nós lermos o texto base, eu gostaria de trabalhar esse tema, preciosas promessas, não assim restringindo, né, essas promessas apenas na questão financeira. Porque quando a gente fala de promessa, muita gente fala: eu vou viver em nome de Jesus, um milagre na minha vida financeira. Gente, inclui isso também. Mas eu gostaria que você mesmo fosse trabalhando essas palavras, né, no caso em sua vida, em todas as áreas, né? Na salvação, talvez você precisa de salvação para a tua alma nessa noite, você precisa de restauração, você precisa de cura, talvez você precisa de libertação, não sei, talvez o que você precisa é de um lugar de descanso, um lugar de paz na presença de Deus. Pastor, eu ando tão perturbado. Existem muitas promessas em todas essas áreas. Talvez você precise de alegria, ou quem sabe um milagre mesmo, mas você vai aplicar na área que o Espírito Santo for levar aí essa palavra em sua vida. Amém? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, e você que porventura, você que estiver sem a tua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui no telão. Se você estiver com a tua Bíblia, abre ela aí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, enquanto alguns irmãos vão encontrando, 1 Pedro está bem no final da tua Bíblia. Eu quero fazer uma oração, e gostaria que você orasse juntamente comigo. Se você puder fechar os teus olhos, você que já encontrou o texto, referência, vamos falar com o Pai. Pai Santo, é tão maravilhosa a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, nessa noite, como o Senhor foi conosco nessa manhã. Nós Te louvamos mesmo, Papai, esse espírito de vida, de alegria, uma paz indizível que nós sentimos nesse lugar. Mas agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Fala conosco, por favor, Espírito Santo. Mais uma vez eu me coloco aqui como instrumento, Senhor, sem querer impressionar ninguém, mas eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância, ante tão nobre missão de alimentar o Teu rebanho. Mas usa a minha vida, Espírito Santo, por favor, que o Senhor possa colocar as palavras nos meus lábios, e que essas palavras elas venham com poder, com graça. E quanto a eles, Senhor, só Tu tens o poder de levar o coração, a mente de cada um dos Teus filhos cativo à Tua presença. Faça isso. Nós repreendemos todo espírito contrário neste lugar. Meu Deus, eu sei que há espírito maligno enviado das trevas nesse momento para roubar a boa semente, como nós estudamos aqui recentemente, mas nós repreendemos toda manifestação contrária nesse lugar, declarando as nossas mentes e os nossos corações totalmente na Tua presença em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito assim: visto como pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Claro que eu não vou pregar sobre isso, mas é interessante a gente meditar na palavra, que pelo conhecimento completo daquele
que nos chamou para a sua glória e virtude, Ele nos deu tudo. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais revelações você tem e mais bênçãos você recebe. Isso é glorioso. Versículo 4: deste modo, Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas preciosas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Glória a Jesus. Uma palavra maravilhosa. E irmãos, eu há pouco perguntei para vocês quantos creem, né, nas promessas de Deus. Embora a maioria, né, se manifestam dizendo eu acredito, eu creio, a gente sabe que existem muitas pessoas que não podem nem ouvir falar de promessas, porque trazem frustrações, decepções, porque talvez procuraram crer em algo e não aconteceu, né? Então para muitas pessoas viver as promessas de Deus é muito difícil, né? É um desafio, mas eu quero que você entenda nesta noite que não é. A Bíblia, ela nos ensina que Deus, Ele tem prazer, não apenas em liberar promessas sobre o teu povo, mas é claro que também cumprir essas promessas. Esse texto aqui no versículo 4 diz que Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E de fato, meu irmão, quando você começa a ler e estudar a Bíblia, você vê que Deus, o nosso Pai, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Ele sempre se revelou nos livros, né, canônicos da Bíblia, como o Deus de promessa, o Deus que faz a promessa, mas o Deus que cumpre as promessas. Por exemplo, nós lemos em Números 23, versículo 19, o próprio Deus dizendo que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo eu dito, eu não farei? O Senhor fala, tendo eu falado, eu não vou realizar? Porque Ele tem prazer em cumprir suas promessas. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, Deus também, Ele se posiciona através do profeta, dizendo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando Deus libera uma palavra no seu coração, quer seja pregada, ou quando você está lendo as Escrituras, Ele revela, eu vou fazer isso na sua vida. A Bíblia fala, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Também, através do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, Deus, Ele se posiciona dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo que me apraz. E depois Jesus vem ratificando todos esses ensinos em Mateus 25, 35, dizendo, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E mesmo que você tenha entrado por aquelas portas, trazendo algumas frustrações e decepções por conta de promessas que talvez ainda não se cumpriram em sua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, eu não me esqueci de você, eu vou cumprir minhas promessas em sua vida. E eu quero nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre alguns passos importantíssimos para alcançarmos as preciosas promessas de Deus. Você já viu que esse tema nós tiramos da própria Bíblia, são preciosas promessas que Ele tem para nós, e eu quero estar falando sobre esses passos. E o primeiro passo, para que a gente possa alcançar essas promessas, esse passo bem simples, crer que as promessas se cumprirão. Só podem viver as promessas de Deus aqueles que realmente acreditam que as promessas vão se cumprir. Gente, não pode haver dúvida. Existem algumas palavras que precisam ser riscadas do nosso dicionário, como será, como talvez, aquela palavra que a gente fala assim, olha, eu acho que pode acontecer. Não pode, a gente precisa riscar isto do nosso dicionário. As promessas de Deus, elas se cumprem na vida daquelas pessoas que realmente acreditam
nas promessas de Deus. E nós temos aqui um exemplo maravilhoso, um personagem bíblico que nos inspira, porque a Bíblia fala que ele é o pai da fé, um homem que viveu na face dessa terra, sujeito às mesmas paixões do que eu e do que você, mas que Jesus o chamou, Deus o chamou de o pai da fé, que é Abraão. E Paulo, ele fala um pouco aos romanos sobre Abraão, no capítulo 4, no versículo 18 até o versículo 21, gostaria que você acompanhasse aqui no telão. Paulo falando sobre Abraão, ele diz no versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, profetizado por Deus, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Sara, aqui nesse contexto, ela já tinha 90 anos. Olha o versículo 20, gente. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. E essa é a disposição espiritual, emocional, que nós precisamos ter para recebermos as promessas de Deus, para o cumprimento das promessas de Deus. O texto é muito claro, diz que Abraão, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa na vida dele. E olha que quando você vê a situação de Abraão, talvez é muito mais complicada do que a sua situação. O homem, ele tinha 100 anos, sua mulher 90 anos, já haviam cessado, Sara havia cessado o costume de mulheres. A Bíblia fala que os corpos deles estavam amortecidos. No entanto, a Bíblia fala que Abraão, ele cria contra a esperança de que se Deus prometera, ele iria cumprir. E a Bíblia é clara em dizer, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. E nós, irmãos, precisamos ter essa mesma fé. A Bíblia fala de Abraão, ele crendo contra a esperança, ou seja, se fosse pela esperança, não, a expectativa já não funcionava, era a fé mesmo, era acreditar e falar, não, eu creio que vai acontecer. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não alcançamos as promessas porque nós somos muito, como eu posso dizer para você, inconstantes. Uma hora nós acreditamos, outra hora nós não acreditamos. Uma hora nós estamos muito animados, outra hora nós não estamos muito animados. Uma hora nós achamos que Jesus vai salvar toda a nossa família, mas quando o diabo ele agrava um pouquinho a situação no filho, no esposo, a gente já acha que não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter essa disposição de fé que Abraão teve. Ele estava convicto de que aquele que prometeu iria cumprir. Agora veja bem, diferente de Abraão, o povo de Israel, que era descendência de Abraão, eles falharam em acreditar piamente nas promessas de Deus. Deus havia tirado a descendência de Abraão lá do Egito, onde aquele povo estava há mais de 400 anos, sendo escravizados, humilhados. E Deus disse para eles, eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel, vocês vão construírem boas casas, vocês vão prosperarem, olha, vocês vão comer da terra que mana leite e mel. Mas sabe o que aconteceu com aquele povo? Olha só o texto aqui de Números, o texto de Números 14, 23, olha só o que está escrito sobre aquele povo, nenhum deles verá, essa geração, que eu acabei de dizer para vocês que Deus havia prometido que eles iriam desfrutar da terra prometida. Deus olha para eles e diz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais, nenhum daquele que me desprezaram o verá. Olha que interessante, Deus promete para o povo uma terra, só que ele não cumpre a promessa. E talvez você possa dizer assim, pastor, mas o senhor leu há pouco em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
que aconteceu? O problema não estava com Deus, o problema estava com quem? Com o povo, porque eles não acreditaram na promessa. E o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 3, fala a respeito desse povo, dessa descendência de Abraão, que eles morreram no deserto. E no capítulo 13, no versículo 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Então você vê que a incredulidade afastou esse povo de receber as promessas de Deus. Ainda que no capítulo 3 de Hebreus, o escritor escreve para os seus leitores: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Porque Deus prometeu a esse povo que eles iriam entrar na terra prometida, eles iriam desfrutar de tudo de bom, e eles não entraram, por causa da incredulidade. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus? Nós vamos precisar nessa noite lançar por terra toda a incredulidade, meu irmão, toda a incerteza, sabe aquele sentimento de dúvida que o diabo gosta de colocar? Nós vamos ter que fazer cair por terra em nome de Jesus, amém? O segundo passo, olha aqui no telão: obedecer a palavra de Deus. Esse é um passo importantíssimo para quem quer realmente viver as promessas de Deus. Aprender a obedecer a palavra de Deus. E tem gente que não consegue associar obediência com graça. A gente prega muito sobre graça, que tudo é pela graça. Mas tem gente que fala assim: não, pastor, mas não é pela graça, por que eu tenho que obedecer? Meu irmão, graça e obediência estão assim intimamente ligados. Uma pessoa, quando ela recebe a graça de Jesus, automaticamente é uma pessoa que recebe o poder do Espírito Santo para também obedecer. Então, se eu não estou obedecendo, talvez ainda não estou caminhando debaixo da graça de Jesus. E a obediência, ela é imprescindível para que a gente possa alcançar as promessas de Deus. Vamos ler um texto novamente falando sobre Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde, igreja? Para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha que interessante, um texto dos muitos que a gente encontra na Bíblia, porque você já deve talvez ter ouvido de que as promessas de Deus sempre estão condicionadas com a obediência, com o mandamento, com uma ordem, com uma direção. E aqui você vê Deus chamando Abraão e dando uma ordem, um mandamento: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Agora é complicada a questão aqui, porque Deus poderia ter falado assim: Abraão, olha, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o Egito, vai lá para a terra de Canaã, mas Deus não deu um destino para ele. Ele falou: ó, você vai sair para a terra que eu vou te mostrar, ou seja, só sai da casa do teu pai, eu vou te guiar. Irmãos, era uma situação complicada, mas ele teria que obedecer para viver as promessas do versículo 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Agora, vamos lá para Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós temos lá a galeria da fé, homens que romperam através da fé, e claro, justamente está o nome de Abraão também. E olha o que está escrito em Hebreus 11, 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu para onde, igreja? Sem saber para onde ia. Simples assim. Abraão, só sai. Porque você sabe, olha aqui para mim, meu irmão, Deus, quando Ele pede algo para você, Ele não tenta te convencer. Você acha que Deus vai falar: por favor, sai, eu vou te dar? Não, Deus, Ele não há ordem. Ele fala no teu espírito. Ele pode falar através de um pastor, da Bíblia, falar: ó, sai desse lugar. Ele te dá uma ordem. Para onde? Não sei. A Bíblia fala aqui que ele teve que sair sem saber para onde ia. Então, para Abraão, olha só, para que Abraão pudesse
desfrutar dessas promessas maravilhosas que nós lemos aqui, de ser uma grande nação, de ser abençoado, de ter o teu nome engrandecido, ele tinha que sair da tua parentela. Essa era a ordem, é o mandamento, foi o comando que Deus deu para ele. Você precisa obedecer. Agora minha pergunta para você: o que Deus tem pedido para você, meu irmão? E agora é o momento que o Espírito Santo ministra no teu coração, porque talvez tenha alguma área da sua vida que está travada, o negócio não vai. Pastor, eu não entendo por quê, pastor, porque eu acredito nas promessas, mas sabe quando a vida está amarrada, pastor, é o ministério que não vai, é a família, eu não sei qual é o contexto. O que Deus está pedindo para você? Para Abraão a Bíblia é muito clara, Deus falou, ó, sai do meio da tua parentela, da tua casa, para a terra que eu vou te mostrar. E como eu disse pela manhã, talvez literalmente falando, é o que Deus pode estar pedindo para pessoas aqui, com todo o respeito, que já casaram há muito tempo e que continuam na casa do pai, da mãe, do sogro e da sogra, e a vida amarrada, nada dá certo, não conquista. Talvez Deus está pedindo para você, está na hora de você sair da casa do pai, da mãe, da sogra, do sogro, porque isso também é uma promessa bíblica, né? É um mandamento. Deixará o homem teu pai e a tua mãe, unir-se-á a tua esposa, e serão os dois uma só carne. Então tem que deixar. Mas talvez o comando é outro. Deus está te dando uma direção. Saia desse trabalho onde você está se corrompendo, saia dessa prática que você está envolvida, saia da mentira. Não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas Ele está dizendo para você: eu quero abençoar você, mas você precisa me obedecer. Saia desse namoro imoral, para de fornicar. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas Ele te trouxe aqui para dizer: meu filho, eu quero cumprir as minhas promessas em sua vida, mas você precisa me obedecer. Outro passo importante: esperar o tempo de Deus. Porque, irmãos, são os dois primeiros passos importantíssimos. Nós acreditarmos piamente que as promessas vão se cumprir, estarmos dispostos a obedecer, mas também nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós trabalhamos no Cromos, né? Naquela hora que nós temos ali. Deus é no Kairos, é outro tempo. Deus é atemporal, Ele não tem começo, Ele não tem fim. E muitas vezes a gente deixa de receber as promessas de Deus por impaciência. Nós achamos que para Deus é urgente aquilo que também é urgente para nós, e não é assim. Eu quero ler um texto para vocês que nos desafia a realmente nós aprendermos a esperar o tempo de Deus. Josué, capítulo 14, do versículo 10 ao 13. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 10, e essas palavras foram palavras de Caleb, um dos 12 espias, né? Um dos 12 espias, apenas ele e Josué, que agora era o seu líder, trouxe um relatório positivo da terra prometida. Sabe aquele povo que nós lemos há pouco aqui em Números, que todos morreram no deserto, porque eles não acreditaram nas promessas? Caleb foi uma rara exceção juntamente com Josué. Ele acreditou nas promessas, ele acreditou que se Deus prometera que iria introduzir eles naquela terra, Deus iria cumprir. E por isso só Caleb e Josué, juntamente com a sua família, foram salvos. Os demais foram destruídos no deserto, por incredulidade. Mas agora, lá se passaram 45 anos, e olha só o que diz a Bíblia aqui em Josué 14:10, são palavras de Caleb: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como o que, igreja? Como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora, eu sou de 85 anos, ou seja, ele tinha 40 anos, quando Deus prometera que ele, juntamente com a sua família, iriam desfrutar da terra prometida. Mas agora, ele está com 85 anos, versículo 11, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor
prometeu, que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste, porque Josué estava lá, ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e as fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Agora o versículo 13: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Aleluia. Gente, o camarada teve que esperar simplesmente 45 anos para poder desfrutar do cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele. E olha aqui para mim, nós precisamos aprender essa realidade, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Se Ele te prometeu algo, continue obedecendo, continue caminhando na direção que Ele está mostrando para você, continue acreditando, mas aprenda isso, não desista. Quantas pessoas deixam de desistir, porque param de acreditar nesse tempo onde Deus libera a palavra até o cumprimento dela? As pessoas desistem. Agora eu vejo um Calebe, depois de 45 anos, olhando agora não para Moisés, que Moisés já ficou no passado, ele morreu, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Agora é Josué, era o teu companheiro que foi espiar a terra com ele, e ele olha para Josué e fala: Josué, você estava ali comigo, hoje você é o meu líder, Josué, eu te honro, Josué, mas você viu que foi me feito uma promessa, e já fazem 45 anos, Josué, mas eu estou aqui firme e forte, para receber a promessa que Deus tinha para mim. Josué, me dê a terra que o Senhor me prometeu como herança. E você acompanhou aqui no versículo 13, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz que Deus prometeu algo na sua vida, eu não sei quanto tempo faz, homem, que Deus falou que a tua esposa ia se converter, eu não sei quanto tempo faz, esposa, que Deus prometeu que Ele vai converter o teu esposo, eu não sei quanto tempo faz, pais, que Deus prometeu que vai converter os teus filhos, mas uma coisa eu tenho para te dizer: aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E nós precisamos aprender essa verdade, irmãos. As promessas de Deus é algo tremendo. Algumas promessas têm um cumprimento imediato. Quando você olha, por exemplo, para Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo, ele promete, é uma promessa que ele faz, inspirado pelo Espírito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante, se você entrou por essa porta sem Jesus, se você invocar Jesus nesse altar, você vai sair daqui salvo, apto para herdar a eternidade, apto para viver com Deus para sempre. É imediata essa promessa, mas tem promessas que demoram, como essa, 45 anos para se cumprir. Nós falamos há pouco aqui de Abraão. Gente, Deus prometeu para Abraão uma semente, uma descendência, e ele teve que esperar simplesmente 25 anos para tomar o seu filho, o Isaque, em seus braços. Que depois também é interessante a história, porque o próprio Isaque também, ele teve que esperar 20 anos para gerar o filho da promessa, porque a Rebeca também era estéril. E a Bíblia fala que durante 20 anos, Isaque orou incessantemente, para que Raquel, sua mulher, concebesse. E Deus deu graça. E é por isso que eu estou aqui para dizer para você, nesta noite: não desista das promessas de Deus. Saiba esperar o tempo. Deus tem um tempo determinado. Eu gosto muito daquela palavra que às vezes os escritores bíblicos empregam, né? De repente. Gente, o de repente de Deus pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. E quando fala de repente, não agora. Agora. Eu vou abençoar a pastora, eu vou abençoar o William, eu vou abençoar o Bruno, eu vou abençoar o Léo, eu vou abençoar o... É agora, é o tempo, é o momento de Deus. Agora, algo que a gente precisa aprender: a nossa pressa, meu irmão, a nossa pressa, Deus está aqui conosco, Ele está apenas em espírito, mas Ele está aqui. E a gente tem que entender isso. A nossa pressa não vai apressar Deus, a nossa urgência não apressa Deus. Eu gosto de dizer sempre que toda promessa precisa passar pelo teste do tempo.
toda. E é o tempo que Deus prova você. 45 anos, Caleb foi provado como um grande homem, que soube perseverar. Por isso que nós estamos falando sobre ele. Abraão, Isaac, Davi, para herdar o trono, Josué e tantos outros. Então, o terceiro passo é a gente esperar o tempo de Deus. O quarto passo, olha só, que a gente precisa dar, passos que nós precisamos dar para conquistarmos ou alcançarmos as promessas. Olha só, lutar pelo cumprimento das promessas. Vamos ler um texto muito bacana aqui de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Josué é o sucessor de Moisés. Moisés não conseguiu introduzir o povo de Israel na terra prometida, mas aqui Josué ele conseguiu, pela graça de Deus. Olha só, Josué capítulo 1, versículos 5 e 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Isso é maravilhoso. Irmãos, olha aqui para mim. Se você depois acompanhar na tua Bíblia esse contexto, Josué ainda estava lastimando a morte de Moisés, o teu precursor, e dizendo, totalmente com todo Israel, 30 dias lamentando a morte de Moisés. E Deus fala: Moisés, levanta-te agora, cara, Moisés já está morto, agora você é a bola da vez, você é quem eu quero usar neste momento. E aí Deus, você pode ler depois na tua Bíblia, nós não temos tempo agora, faz lindas promessas para Josué. Josué, como essa que nós lemos: eu serei com você como eu fui com Moisés. Aonde você pisar nas plantas dos teus pés, Josué, eu vou abençoar. Só que Deus fala para Josué algumas vezes, talvez 3 vezes: ser forte, ser corajoso. Então olha aqui para mim, esse passo é importante, irmãos. Nós precisamos aprender a lutar pelas promessas de Deus. Como assim, pastor? Deus não prometeu? Eu achei que quando Deus prometesse algo para nós, era só sentar numa cadeirinha de balanço, né, e ficar lá esperando. Você está equivocado, meu irmão. Deus prometer a terra prometida novamente, agora para Josué e para o povo de Israel, mas eles teriam que lutar. É Deus falando assim: Josué, é o seguinte, eu vou dar para vocês, eu garanto a vitória para vocês, mas é você que fará. Olha o versículo 6, tu farás, você vai ter que lutar, cara. Lá você já conhece a terra, você foi espiar 40 anos atrás, 45 anos atrás você esteve lá. Você sabe que tem cidades fortificadas, que tem gigantes, que o povo lá é armado, mas é o seguinte, você vai lutar, mas eu vou dar a vitória para você. Agora, irmãos, hoje não é diferente. Tem gente que, eu repito, quer receber as promessas, mas esperam que a promessa chegue a ele assim, né? Ele sentando. Camarada, por exemplo, está aí esperando a promessa daquele serviço maravilhoso, e aí ele acha que alguém vai chegar amanhã. Não, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, terça-feira, acha que vai chegar terça-feira na casa dele e bater a porta lá: é o seguinte, você que está precisando de serviço? 10 horas, é eu mesmo, rapaz, então Deus falou para me vir aqui, porque eu tenho um serviço para você. Meu irmão, Deus não é assim. Ele prometeu para você algo maravilhoso na tua vida profissional. Então você precisa acordar cedo. Está desempregado? Vai entregar currículo, vai falar: Senhor, eu quero viver a tua promessa. Deus, ele trabalha assim, meu irmão. Ah, pastor, o meu sonho é ser um médico, meu sonho é ser um engenheiro, meu sonho é sei lá o que você... Mas e Deus quer isso para você, porque a Bíblia fala que Deus tem bons planos para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, estudar. Pastor, eu quero que Deus, sabe, me use poderosamente, eu tenho vontade de ser um pastor, um homem de Deus, sabe? Que bacana, Deus também quer, mas meu irmão, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai se consagrar, vai acordar cedo e vir aqui no amanhecer com Deus para orar. Pastor, eu quero crescer espiritualmente, pastor, eu quero ser usado, que bacana, então busque. Quantos estão me entendendo? Aí não adianta a gente falar: mas Deus não cumpre promessa nenhuma na minha vida. Pastor, o meu sonho é construir uma família sólida, uma família abençoada. Lute pela tua família. Pastor, o meu sonho é ter um casamento que seja referência, pastor, que Jesus possa ser glorificado através dele. Lute pelo teu casamento.
Pastor, o meu sonho é ver os meus filhos adorando no altar, na igreja, servindo também ao nosso, e nós acreditamos que Deus vai cumprir, mas lute por isso. E para mim encerrar, que o meu tempo está se esgotando, o quinto passo que nós precisamos para alcançarmos as promessas de Deus: entender que todo cumprimento de promessa passa por quem, igreja? Por Jesus. Olha aqui para mim, eu já estou quase encerrando. Irmãos, nós podemos dar os 4 primeiros passos que nós falamos aqui: acreditar piamente nas promessas de Deus, obedecer a palavra de Deus. Nós podemos até esperar, ou aprendermos a esperar o cumprimento, o tempo de Deus, para que a promessa se cumpra. Nós podemos lutar muito pelos cumprimentos da palavra ou da promessa de Deus. No entanto, se nós não entendermos isso aqui, que todo o cumprimento de promessa passa por Jesus, nós sempre viveremos frustrados dentro da igreja. A Bíblia fala, Romanos 11, no cântico do apóstolo Paulo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos ler o texto, o último texto que nós vamos ler, e nós já vamos orar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, olha o que está escrito: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, ele não foi sim e não, mas nele houve sim. Olha o versículo 20, gente: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele, em Jesus, o sim. Portanto, é por ele o amém, ou seja, o assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha aqui para mim, meu irmão, o texto diz tudo. Se Jesus não for o centro das nossas vidas, se Jesus não for o Senhor único, absoluto, suficiente das nossas vidas, nós nunca saberemos, ou nunca teremos a experiência de vivermos as promessas de Deus. Porque todas as promessas, olha só, porque tudo, olha, tantas quantas forem as promessas, tem nele, ou seja, tem em Jesus o sim. É por ele, é por ele, é por ele. Eu disse pela manhã aqui, pelo menos na minha opinião, o Deus da promessa, ou o Deus das promessas, é infinitamente maior e melhor do que as promessas de Deus. E nós precisamos entender isso, porque talvez o que falta para você, que entrou aqui, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez, é entregar a tua vida para Jesus, é parar de tentar o próprio caminho para os céus e falar: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador. Mas quem sabe para alguns você precisa voltar para Jesus, se reconciliar, ou talvez para outros você não está desviado, mas você está meio fraco, você está meio distante, você precisa retomar a tua vida de comunhão com Deus, porque todas as promessas passam por Jesus, nele tem o sim e o amém. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus nos trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que nós alcancemos as suas promessas.